Olá, sou Rosalina, aluna de doutorado do Programa de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica pela UFPB, e hoje vamos falar um pouco sobre os avanços na fabricação de medicamentos biosimilares como requisito para avaliação da disciplina de Tecnologias em Matérias-Primas do professor Dr. Luiz César Rodrigues. Então, iniciaremos falando sobre os medicamentos biológicos, os quais são amplamente utilizados nos tratamentos de muitas doenças, como anemia, diabetes, psoríase, artrite reumatoide, além de neoplasias e deficiências hormonais. Os medicamentos biológicos provêm de organismos vivos modificados com recursos da biotecnologia, que faz com que essas células vivas produzam a substância ativa do medicamento biológico. Então, essas substâncias, como é o caso de proteínas, são normalmente maiores e mais complexas do que os medicamentos não biológicos. Entre os medicamentos biológicos disponíveis estão os hormônios da insulina, hormônios do crescimento, como também anticorpos monoclonais, os quais são utilizados no tratamento de doenças autoimunes e das neoplasias. No entanto, os biofármacos ainda são privilégio de poucos, e o complexo processo de obtenção destes produtos resulta em medicamentos de alto valor agregado, os quais não alcançam o poder de aquisição da maioria dos pacientes. Então, desta forma, surgem os biosimilares como uma alternativa econômica para os produtos biológicos e acessíveis para toda a população. Biosimilares são produtos biológicos semelhantes ao seu medicamento biológico de referência, cuja patente está expirada. Então, aqui eu trouxe duas definições, de acordo com agências reguladoras do mundo. Dentre elas está a Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, a qual define um biosimilar como sendo um produto semelhante a um medicamento biológico, o qual já foi autorizado. Então, o biosimilar e seu medicamento de referência deverão ter o mesmo perfil de eficácia e segurança e geralmente são usados para tratar as mesmas condições. De acordo com a Agência de Vigilância Sanitária Americana, FDA, um produto biosimilar é um produto biológico que é aprovado com base na confirmação de que é altamente semelhante a um produto biológico aprovado por este, conhecido como produto de referência, e que não tem diferenças clinicamente significativas em termos de segurança e eficácia em relação ao produto de referência. Nos produtos biosimilares, são permitidas apenas diferenças secundárias nos componentes clinicamente inativos, no caso, os adjuvantes. Então, será que um biosimilar ele pode ser comparado a um medicamento genérico? E a resposta é não. Então, ao contrário dos genéricos, os biosimilares são moléculas grandes e altamente complexas derivadas de células ou organismos vivos, sendo inerentemente variáveis, criando diferenças inevitáveis mesmo entre os lotes subsequentes do mesmo produto. Então, enquanto os genéricos eles podem ser caracterizados totalmente como sendo idênticos ao seu produto original, os biosimilares não. Então, esses medicamentos biosimilares exigem etapas muito mais rigorosas e complexas para serem fabricados, se comparados aos medicamentos genéricos. O desenvolvimento de biosimilares de segunda geração, como é o caso de anticorpos monoclonais, é muito mais difícil do que o desenvolvimento de biosimilares de primeira, de produtos biológicos menores e de peso molecular baixo. Então, ao observarmos essa imagem, percebemos que os anticorpos monoclonais de segunda geração apresentam um tamanho em torno de 150 mil Daltons, enquanto a insulina de primeira geração apresenta 5.700 Daltons, bem inferior. E se comparado ao genérico, o ácido acetil salicílico, percebemos que o tamanho da molécula é menor ainda, em torno de 180 Daltons. Então, ao observarmos o tamanho dessas moléculas, percebemos que o anticorpo monoclonal é bem superior aos medicamentos biológicos sintéticos. Os genéricos e biosimilares diferem consideravelmente em termos de estudos para demonstrar a equivalência com o produto comparador.
Então, nos medicamentos genéricos, né, eles são idênticos ao seu produto de referência e um estudo de bioequivalência em seres humanos é suficiente para provar a equivalência terapêutica, uma vez que a identidade molecular é demonstrada por meio de testes analíticos, né, o que não é válido para os medicamentos biosimilares. O percurso regulamentar para demonstrar a equivalência de um biosimilar a um produto de referência é muito mais longo e mais complexo devido à sua variabilidade inerente. Então, diferentemente dos medicamentos genéricos, os biosimilares não permitem a intercambiabilidade entre produtos biológicos, né, devido à alta variabilidade dos processos de produção, bem como a imunogenicidade dos princípios ativos. Então, dito isto, né, os produtos biosimilares são, portanto, comparáveis, porém não são intercambiáveis. A comparabilidade consiste em estudos exaustivos de qualidade que comprovam que as propriedades físico-químicas e a atividade biológica são altamente equivalentes. Então, os estudos não clínicos e clínicos comparativos fundamentam a aprovação de um biosimilar e asseguram que eventuais diferenças não afetam a segurança e a eficácia do medicamento. Nos estudos de qualidade comparativos, na sua primeira fase, o objetivo passa por comparar in vitro a estrutura das proteínas, assim como a função biológica. Para isto, são utilizadas técnicas susceptíveis a detectar pequenas alterações que possam ter importância a nível clínico. Já na segunda fase de ensaios comparativos não clínicos, né, são incluídos a farmacodinâmica in vitro. No entanto, os estudos in vivo em modelos animais também podem ser utilizados, né, como uma segunda opção. Também podem ser realizados, né, e são realizados, a avaliação toxicológica in vitro, né, sendo estas muito pontuais. Então, por exemplo, quando o biosimilar, né, é produzido em novas células ou a formulação ela inclui novos recipientes. Na terceira fase dos ensaios comparativos, o objetivo é testar o produto em seres humanos. Então, para isso são realizados, né, esses estudos a fim de se confirmar a biosimilaridade e esclarecer alguns parâmetros que possam não ter ficado claros nos ensaios anteriores, descartando os potenciais problemas pós-comercialização. A imunogenicidade é um outro fator importante que deve ser levado em consideração na avaliação da biosimilaridade. Então, isso acontece dada a capacidade das proteínas de desencadear uma resposta imunitária indesejada, que poderá ser bastante perigosa ou até mesmo reduzir a eficácia do fármaco. Então, a escolha ideal do ensaio para a caracterização da imunogenicidade deve levar em consideração as propriedades da terapêutica a ser testada e que este seja direcionado para um determinado biofármaco, uma vez que depende das particularidades de cada um. E apesar dos medicamentos biológicos ampliarem as opções terapêuticas para várias doenças, o seu custo e acesso ainda é limitado, como falado anteriormente. No entanto, né, felizmente, os biosimilares estão surgindo como uma alternativa econômica para os produtos biológicos, como forte potencial de se tornar acessível para toda a população. Dessa forma, quais são os benefícios dos biosimilares? Né? Então, dentre elas, é uma alternativa econômica aos produtos biológicos, né, como já falado anteriormente, conduz à inovação por meio da concorrência, reduz a pressão sobre os custos da assistência médica e libera orçamentos limitados, além de aumentar o acesso do paciente a terapias biológicas importantes em todo o mundo. E apesar dos desafios, os biosimilares são projetados a fim de se atingir as mesmas qualificações de segurança, potência e pureza que os biológicos de origem. O desenvolvimento de medicamentos biológicos envolve bastantes recursos, né, como monetários e também em relação ao tempo. Então, no processo de desenvolvimento dos biosimilares, o início se dá com a definição da impressão digital do medicamento de referência, bem como dos seus atributos e qualidades. Então, dessa forma, né, deve ser desenvolvido um novo processo em que requeira que a cultura de células, como também as condições do processo de purificação, sejam ajustadas de forma contínua a fim de se atingir uma maior similaridade. E o medicamento biosimilar, ele só pode ser inserido em ensaios clínicos
quando estiver em uma total caracterização da molécula e o processo for bem definido, além de demonstrar segurança e eficácia comparável para que o processo ele possa ser validado. A primeira etapa de produção é a escolha da linhagem celular, né? Essa é uma decisão determinante devido à formação de padrões de glicosilação dos produtos biológicos, né? Por em maioria serem proteínas. A segunda fase é o desenvolvimento do processo de cultura celular, seguido pelo isolamento e a purificação e finalizando com a criação de uma formulação estável. Então, a primeira decisão no desenvolvimento de um biosimilar recai sobre a escolha da linhagem celular, que, como falado anteriormente, é uma etapa determinante no processo. O gene relevante ele é clonado no vetor de DNA complementar e transferido para a célula hospedeira por um vetor de expressão. E a monitorização das linhagens celulares é de extrema importância durante o processo para que seja possível a triagem dos clones com o objetivo de alcançar o produto mais semelhante possível com a impressão digital que foi determinada lá no início do processo. Na segunda etapa de cultivo e produção, a linhagem celular que vai produzir a proteína e originar o medicamento biosimilar, ela é selecionada de acordo com a similaridade com o medicamento de referência e é expandida no meio de fermentação a fim de se obter um banco de células mestres. Então, essas células elas serão cultivadas e produzidas em bioreatores em grande escala. Então, após a finalização da etapa do desenvolvimento da cultura de células, é realizada uma purificação com o objetivo de recuperar a proteína-alvo, descartando as impurezas indesejadas que poderão incluir, no caso, vírus, proteínas e DNA da célula hospedeira, bem como agregados e endotoxinas. O processo de purificação ela depende, de técnicas como a cromatografia em coluna, como também da filtração para remover essas impurezas, utilizando, no caso, as propriedades bioquímicas a favor do que se pretende eliminar. Então, após purificar o produto, será criada uma formulação estável. E o objetivo dessa etapa é garantir que a concentração do medicamento seja o indicado para aquele meio de administração ao qual foi escolhido. A formulação do produto ela é crucial a fim de se minimizar a sua degradação e maximizar a sua validade. Então, por exemplo, anticorpos monoclonais têm a tendência tanto de agregar-se quanto também de degradar-se durante o processo de fabricação, o que pode causar uma variação na eficácia ou imunogenicidade daquele lote. Então, em relação à apresentação final do produto, a forma líquida é a preferencial. No entanto, pode se apresentar também nas formas líquida, líquida congelada ou ainda liofilizada. E aí, quais são os achados em relação aos estudos com biosimilares? Então, aqui eu separei 3 estudos, para que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos sobre esse assunto. Então, vamos comentar um pouquinho a respeito deles. Então, o primeiro estudo compara, entre os biosimilares de adalimumab, no caso o ABP 501 e o SB5, os quais foram igualmente eficazes e seguros, assim como o original. Então, esse estudo objetivou verificar a capacidade dos biosimilares em manter a resposta clínica e bioquímica induzida pelo originador. Analisou-se de forma prospectiva dados coletados de 55 pacientes com doenças inflamatórias intestinais que mudaram para o ABP 501 e 25 pacientes que mudaram para o SB5, além de um grupo controle que permaneceu com o adalimumab. Então, foram coletados dados clínicos e bioquímicos após um período de 6 meses e o acompanhamento ocorreu aí durante 2 anos. De uma forma geral, os medicamentos biosimilares foram eficazes e seguros, assim como o original. E estudos adicionais maiores e mais longos são necessários para compreender as implicações clínicas desses achados. O segundo estudo fala sobre os benefícios clínicos, preço e a aceitação dos biosimilares no tratamento do câncer, se comparado aos medicamentos de referência na China. Então, esse estudo objetivou comparar as características dos principais ensaios clínicos realizados na China e em outros países,
para biosimilares do bevacizumab, o rituximab e o trastuzumab, e além de investigar a eficácia ou efetividade, segurança e imunogenicidade dos biosimilares contra o câncer, em comparação com medicamentos de referência por meio de uma meta-análise. Esse estudo indicou que os biosimilares contra o câncer proporcionaram benefícios clínicos comparáveis a preços mais baixos em comparação com os medicamentos de referência. E essas descobertas sugerem a viabilidade potencial de acelerar a transição de medicamentos de referência para biosimilares, beneficiando mais pacientes com câncer. Por fim, tem-se a equivalência terapêutica dos biosimilares e biológicos de referência em relação ao tratamento de artrites reumatoides. Então, esse estudo tem como objetivo avaliar a eficácia, segurança e imunogenicidade associadas aos biosimilares de adalimumab, o etanercept e o infliximab, em comparação com seus produtos biológicos de referência em pacientes com artrite reumatoide. Para isto foram realizados 25 ensaios clínicos comparativos, os quais forneceram dados sobre 10.642 pacientes randomizados com artrite reumatoide moderada a grave. Então, nesta revisão, os biosimilares foram associados a efeitos terapêuticos clinicamente equivalentes em comparação com os seus medicamentos biológicos de referência para o tratamento da artrite reumatoide. Aqui temos as referências que foram utilizadas para esta apresentação e agradeço pela oportunidade.